Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais a devocional do dia, alimento diário para alimentar a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. Que você possa ficar aqui para ouvir mais esse ensinamento da palavra do Senhor, né? Essa pequena reflexão, pois a palavra do Senhor nos ensina todos os dias como a gente deve viver, como a gente deve se portar, como a gente deve caminhar os caminhos que Deus quer para nós. A palavra do Senhor é completa. Ela é que tem que ser a nossa bússola, né? O nosso guia para a gente poder caminhar essa jornada enquanto nós estamos aqui na terra. E a devocional de hoje se encontra aqui no livro de Hebreus, no capítulo 13, e versículo 5, que vai dizer assim: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Olha que promessa maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo diz, né? Ele fala que não vai nos deixar, nem vai nos desamparar. É como o pastor que supre todas as nossas necessidades, né? É como aquela parte do Salmo que fala, né? O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada vai nos faltar. E realmente Jesus Cristo não deixa nada nos faltar. Aqui ele fala que não é para a gente viver com avareza, né? Com ganância, colocando a nossa confiança no dinheiro, colocando a nossa confiança nas conquistas materiais. A nossa confiança tem que ser no Deus provedor, no Deus todo-poderoso, porque se tudo que a gente tem, todas as coisas que nós conquistamos, vem de Deus. É Ele que permite a gente ter todas as coisas, é Ele que permite a gente trabalhar, acordar cedo todos os dias e buscar o nosso sustento, mas nós devemos viver sem avareza, a gente deve viver sem aquela coisa de querer cada vez mais e mais, aquela ganância, né? A gente não pode ter ganância nas coisas materiais, porque Deus vai suprir. Ele não vai nos deixar passar fome, Ele não vai nos deixar passar dificuldades, porque Ele vai suprir todas as coisas. A gente pode passar por apertos, pode, faz parte da vida de todo cristão, mas isso é para a gente depender, colocar a nossa confiança em Jesus Cristo, a nossa confiança em Deus, porque Ele fala claramente que não vai nos deixar, Ele não vai nos desamparar, Ele vai cuidar de todas as coisas, porque nós somos filhos de Deus. E qual é o pai que vai deixar o seu filho desamparado? Não tem como, né? Se nós que somos humanos, que somos pessoas falhas, que somos pessoas errantes, a gente sabe dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai do céu, né? Ele vai sempre suprir as nossas necessidades. Mas aí a gente pensa, mas por que eu estou passando por apertos? Por que eu estou passando por aflições? A maioria das coisas que a gente passa é porque a gente procura, né? Infelizmente. Quando a gente, principalmente na área financeira, se a gente passa por momentos de apertos no lado financeiro, muitas das vezes quando não é provação de Deus, porque muitas das vezes é provação de Deus sobre as nossas vidas, para a gente colocar a nossa dependência nele, mas muitas das vezes é porque a gente procura, a gente gasta além daquilo que a gente ganha. E a gente vê na nossa sociedade, principalmente no Brasil, a maioria das pessoas vivem além daquilo que ganham, gastam além daquilo do que ganha, né, do seu sustento, do seu salário. Então passam por apertos e passam por dificuldades por conta disso. E muitas das vezes acabam vivendo na avareza, que é querer buscar a solução em coisas que não vão agradar a Deus. Não querer buscar solução em vícios, em jogatinas, né, que são jogos, em coisas erradas, tudo isso para ter aquela condição fácil, aquela condição financeira fácil, e isso não agrada a Deus. Deus não vai abençoar algo que vá fugir dos ensinamentos dele, Deus não vai estar nesse meio, não é? Então nós devemos buscar, trabalhar e fazer o que é reto, que Deus vai abençoar, Deus vai suprir todas as coisas que a gente precisa, né? E a gente deve andar de acordo com o que eles nos ensinam, viver em verdade e em justiça, sem cair nas ciladas do inimigo, porque o inimigo usa das estratégias deles para nos enganar. Ele usa das estratégias dele para querer nos conduzir pelo caminho fácil, para ganhar algo fácil, né? E para que a gente viva nessa avareza e nessa dependência das coisas que Ele quer para nós. Porque o mundo é dessa forma.
As pessoas vivem uma vida aí, hoje em dia a gente vê muito pelas redes sociais. As redes sociais são muito boas, mas também tem um lado ruim, porque as pessoas mostram as suas vidas ali nas redes sociais, muitas das vezes parece ser uma vida perfeita, né? Pessoas viajando o tempo todo, comprando, gastando, fazendo isso, fazendo aquilo. E isso, de certa forma, causa uma certa inveja para muitas pessoas, porque as pessoas ficam querendo e desejando aquilo que as outras pessoas vivem, porque é comum, faz parte de nós seres humanos a gente querer também viver e ter o melhor e ter o bem, mas a maioria dessas pessoas, a maioria, não todas, não é generalizando, a maioria dessas pessoas vivem dessa forma porque fazem coisas ilícitas. Infelizmente a gente vê muito hoje em dia negócio de jogos nas redes sociais, que muitas pessoas e até muitos famosos estão engajados nisso, né, para influenciar as pessoas a caírem nessa armadilha. E muitas pessoas têm perdido até a vida por conta de vícios em jogos, têm perdido os seus bens materiais, têm perdido a paz, têm perdido família, tudo por causa dessa avareza, dessa ganância de querer ter mais e mais e querer conquistar as coisas rápido a todo custo. Deus não aprova essas coisas, então a maioria das necessidades financeiras que a gente passa é porque a gente busca, é porque a gente quer viver além daquilo que a gente pode gastar. Se a gente puder viver-se de acordo com o que nós ganhamos, gastando só com aquilo que a gente pode, a gente não passaria por isso, né? Mas infelizmente a gente quer mais e quer mais e quer mais, a gente não se contenta. E a palavra do Senhor fala que nós devemos nos contentar com aquilo que a gente tem, né? Que o nosso costume não seja o da avareza, que o nosso costume não seja de querer ter as coisas a qualquer custo, a qualquer preço, não é? De querer fazer qualquer coisa, mesmo que seja errada, só para estar no patamar de vida elevado, porque isso não vai trazer paz. Você pode ter aquela alegria momentânea porque conquistou o que você quer, sendo dessa forma errada, mas você não vai ter paz. Ninguém tem paz, porque nós temos uma coisa chamada consciência, e a consciência vai nos acusar, ela nos acusa que a gente está fazendo coisa errada, mas a gente não quer deixar aquele padrão, a gente não quer deixar aquele padrão de vida, porque a gente se acostumou a viver daquela forma. E a palavra do Senhor diz que não é para a gente se acostumar, nem viver contente dessa forma, né? Quando a gente fizer algo de errado, a gente tem que se envergonhar. A gente tem que chegar diante de Deus e pedir perdão e pedir para que Ele venha nos socorrer, para que Ele venha nos ajudar a sair desses erros, desses pecados, porque só o nosso Jesus Cristo tem poder para isso. E a gente colocar a nossa confiança em Deus. É Ele que sustenta, é Ele que supre, é Ele que faz as árvores crescerem, é Ele que faz dar fruto em cada árvore, é Ele que faz cada pé de feijão, de arroz, de qualquer alimento nascer. É o nosso Deus que dá o crescimento, é Ele quem nos sustenta, Ele não nos deixa faltar nada. Então, que a nossa confiança seja nele, porque ele promete não nos deixar e não nos desamparar. Então, que a gente possa viver sempre em confiança ao nosso Deus, colocando toda a nossa confiança nele, não nos bens materiais, não nas nossas conquistas, porque Deus abençoa. Deus abençoa quando a gente coloca a nossa confiança nele. Deus abençoa quando a gente diz: Senhor, o meu trabalho é teu. Se o Senhor me deu esse trabalho, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fazer prosperar. Ele abençoa, ele nos faz crescer. Quem dá prosperidade é Deus. O inimigo também dá. Ele, quando lança, como eu já falei aqui, propostas, né, errantes, ele também, de certa forma, faz prosperar, mas é uma prosperidade que não agrada a Deus, né? Quando a gente quer algo fácil, ele lança pratos para que a gente venha cair, ele abre portas para que a gente venha cair, para que a gente venha se desviar do caminho do Senhor. Então, se algo está chegando fácil demais para a sua vida, se é uma porta que vai desagradar a Deus, que não faz a vontade de Deus, que vai nos levar à avareza, que vai nos levar a fazer coisas erradas só para ter condição financeira, saia desse caminho, volte para os caminhos do Senhor, peça perdão a Deus. A gente vê que a nossa vida é feita de trabalho, né? Nós precisamos todo dia, a gente precisa acordar cedo para trabalhar e se sustentar.
e Deus abençoa, mas que a nossa vida não seja só para viver para trabalho, para conquistar bens materiais. Muitas pessoas, por conta de viver só em trabalho, em trabalho, em trabalho, às vezes sai de um trabalho e vai para outro, passa o dia inteiro trabalhando, com isso acaba perdendo a família, perdendo saúde, perdendo a paz, porque dedicou a vida inteira só para o trabalho, trabalho, trabalho e construir bens materiais. A gente vê pessoas que não têm uma vida, né, normal, de convivência com família, com filhos, com esposa, tudo isso só para dar um sustento melhor para a família, mas com isso acaba perdendo o principal, que é a própria família, né? Então, nós devemos trabalhar sim, mas nós devemos dedicar um tempo para a nossa casa, para os nossos familiares, devemos dedicar um tempo para cuidar da nossa saúde, porque Deus nos fez saudáveis, então Ele quer que nós cuidemos da nossa saúde também. Se Deus nos deu uma família, Ele quer que a gente cuide da nossa família também. Então nós não devemos viver a nossa vida só pensando em trabalhar, em querer ganhar mais e mais e mais, só para ter um patamar de vida elevado e com isso acabar com as coisas principais da vida que Deus deu, que é família, que é a saúde, né? Que é buscar a presença de Deus. A gente com tanto trabalho que a gente coloca, que a gente busca para fazer, a gente acaba deixando o principal, que é a presença de Deus, que é de buscar a Deus. Trabalha tanto, estuda tanto para querer mais, para poder querer ter mais sustento financeiro, para querer ter uma vida financeira mais abençoada, mais próxima, que esquece de buscar a Deus, porque preencheu o dia só com coisas terrenas e não buscou o principal, que é Deus. E a palavra do Senhor fala o quê? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as suas justiças, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Quando a gente se dedica a buscar a Deus em primeiro lugar, o que isso quer dizer? Buscar a Ele nas primeiras horas do dia. Busque a Deus de todo o coração. Antes de você ir trabalhar, busque a Deus primeiro. Acorde um pouco mais cedo, passe uma hora na presença de Deus, lendo a palavra, orando, conversando com Deus, consagrando o dia a Ele, e pode ter certeza que Ele vai acrescentar todas as coisas que você precisa, porque Ele não vai nos deixar nem nos desamparar. A nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa confiança não tem que estar na força das nossas mãos, a nossa confiança não tem que estar no nosso trabalho, nossa confiança não tem que estar nas coisas que a gente vê, que a gente pode fazer, não. A nossa confiança tem que estar somente em Deus, porque Ele nunca vai nos deixar, nem nunca desamparar. Pois tenha certeza, creia em Deus, confie nele, que Ele vai fazer todas as coisas. Busque a Ele de todo o coração, busque a Ele em primeiro lugar, que Ele vai abençoar a sua vida grandemente, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigada por alimentar a nossa fé. A Tua palavra fala que quando nós ouvimos a Tua palavra, nós alimentamos a nossa fé, que nós temos fé ouvindo a Tua palavra. E obrigado por essa palavra de hoje, Pai amado, de esperança, por essa palavra de confirmação de que o Senhor está conosco. O Senhor falou que não nos deixaria nem nos desampararia, e que a gente coloque a nossa confiança somente no Senhor, pois o Senhor supre todas as coisas. A gente vê isso no nosso dia a dia, o Senhor não nos deixa faltar nada. Então que a gente não venha viver como os avarentos, querendo fazer coisas cada vez mais para ter e ter mais aqui das coisas terrenas, Pai amado, que a nossa confiança seja no Senhor, porque o Senhor é que nos abençoa e nos faz prosperar, que a gente não venha caminhar por caminhos errantes, que a gente não venha entrar pelas portas que o inimigo abre, Pai amado, que a gente venha ter entendimento e a certeza das coisas que o Senhor quer para nós, que a gente não venha cair nas armadilhas que o inimigo quer para nós, e que a gente viva sem avareza e venha viver colocando a nossa confiança totalmente em Ti, Pai, pois o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Eu te agradeço por tudo que o Senhor faz por nós, que o Senhor fez e que o Senhor fará, que o Senhor não vai nos deixar nem nos desamparar. Eu peço ao Senhor por todos, Pai, que o Senhor venha atender o clamor de cada pessoa. Só cada uma sabe o que passa, e o Senhor, Pai amado,
Eu uno a minha oração com cada uma delas agora, para que com concordância o Senhor venha atender o nosso clamor e venha suprir o que essa pessoa está pedindo tanto ao Senhor, que o Senhor venha atender o clamor dela, Pai amado. Se é enfermidade, que o Senhor venha curar. Se é portas fechadas, que o Senhor venha abrir portas abundantemente. Se é problemas no casamento, na família, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha abençoar os lares, que o Senhor venha trazer a paz e a harmonia nas famílias. Se for pessoas que estão com problema de depressão, ansiedade, crise do pânico, ô Pai, o Senhor sabe como isso é difícil, Pai amado. Só quem já passou por isso sabe o quão difícil é, ó Deus. Que o Senhor possa trazer a paz, a alegria ao coração e à mente dessas pessoas, para que elas venham viver em abundância na tua presença, testemunhando e glorificando ao Senhor e declarando que só o Senhor é Deus na vida delas. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Nós, a nossa casa e os nossos, precisamos da tua proteção todos os dias, Pai amado, e que as ricas bênçãos do Senhor nos alcancem todos os dias das nossas vidas. Que a gente entregue nossas vidas ao Senhor todos os dias e que a gente te busque em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que o Senhor vai acrescentar todas as coisas, que a gente venha ser obedientes à tua palavra santa e poderosa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, precioso amado Jesus. Amém.